Bom, agora medindo então tensão alternada, coloquei aqui na escala de alternado no meu multímetro. Aí eu tô derivando a tensão daqui, né? Aqui é uma tomada de 127 volts, né? Eu tô derivando aqui para ficar mais próximo desse filtro, dessa régua, né? Desse filtro de linha dessa régua aqui. Então, aqui nessa régua a gente tem a tensão alternada da rede, no meu caso aqui, 127 volts aproximadamente. Então não tem polaridade, eu posso medir tanto preto de um lado, vermelho do outro, quanto o contrário, que não vai influenciar em nada. A gente nota aqui, ó, uma tensão de 126,7. Esse voltímetro, ele acende uma lâmpada aqui, ó, indicando risco de choque, né? Para a gente ficar atento com níveis de tensões mais altos. Eu não me recordo de cabeça certinho a partir de que nível de tensão que ele acende, né? Mas realmente é algo muito importante. A medida de tensão, como ela é paralela, né, a gente normalmente coleta ela diretamente na rede elétrica, né, quando a gente está medindo sinais alternados. É muito comum quando a nossa entrada é alternada, para a gente medir sinais, né, verificando se há energia, se não há. Esse valor que a gente mede é um valor root mean square, é o valor RMS, né? Então, o valor máximo, que é o valor de pico, né, que esse sinal da rede, que é um sinal alternado, é uma forma de onda alternada, é uma função senoidal, né? O comportamento do meu sinal da rede é descrito por uma função senoidal. Então, o valor máximo que ele alcança é um valor de aproximadamente, nesse caso aqui, de 180 volts. Então, quando a gente toma um choque, né, diretamente numa fase aqui do circuito alternado, a gente está tomando aí um tranco, né, com um potencial de até 180 volts. Então, muita atenção ao fazer medidas, né? Se você está fazendo esse mini curso, quer, né, fazer algum tipo de medida aí na sua casa, no seu laboratório, no seu espaço aí com seus instrumentos, preste muita atenção. Muitas vezes é interessante ter, né, uma proteção, né, contra choques elétricos, um disjuntor diferencial residual, né, para evitar, principalmente quem está aprendendo, né, quem está tendo os primeiros contatos com a eletricidade. Então, essa medição é direta, né? A gente está medindo aqui um valor de 126,5. Lembrando que tensões e correntes alternadas, o nosso instrumento de medida, que é o nosso voltímetro, quando a gente mede um sinal AC, quando a gente mede um sinal alternado, na verdade ele está nos mostrando, nos informando o valor root mean square, também vulgarmente chamado de valor eficaz, né? É uma média da quadrática, e depois que a gente aplica o quadrado, a gente extrai a raiz, né? Então, essa medida de magnitude é utilizada aqui em sinais alternados. Quando a gente mediu anteriormente os valores de corrente contínua, aqueles valores lá são sinais puramente DC, que a gente mediu, consequentemente, a gente está medindo o valor médio deles em relação ao tempo. Então, quando eu meço um sinal DC, eu estou medindo o valor médio. Quando eu meço o sinal AC, eu estou medindo o valor root mean square, RMS, ou eficaz, certo? Na escala DC, valor médio, na escala AC, valor root mean square. Certo? Vamos medir então usando o nosso voltímetro analógico. Vou pegar aqui o nosso voltímetro analógico e vamos fazer a medição direto da rede também. Aqui, ó, eu já tinha colocado na escala de 250, então eu vou usar esse lado de cá, né? 250, porque a tensão aqui vai até 127, né? No caso que eu estou extraindo aqui, estou considerando o valor RMS.
Aqui a escala, ó, tensão e corrente. Então eu vou pegar a escala de 250, é a escala preta. Essa escala preta, tá? A escala superior, certo? Então, fazendo a mesma medição, vou conectar aqui atrás. Vou fazer as conexões. A gente tem aqui o valor medido. Aproximadamente, ó, tá bem no centro, entre 100 e 150, olhando a escala preta, né, de 250. Então, a gente tem aproximadamente 125. Aqui na escala analógica, a gente não tem tanta precisão, né? Digital, a gente consegue lá centenas de milivolts, né? Às vezes até dezenas de milivolts. Aqui a gente praticamente consegue talvez de meio em meio volt, né? A gente tem aqui a escala, cada tracinho desse, nesse caso aqui, eu tenho a escala de 250. Então tem uma faixa de 10 tracinhos, considerando de 100 até 150. Então são 50 volts. Cada tracinho desse aqui, então, são 5 volts nessa escala. Então não tem tanta precisão, né? Se a gente comparar lá com o digital. Mas a gente poderia usar uma escala menor. Nesse caso aqui, não seria possível, porque a escala abaixo é de 50, né? A gente já não consegue medir na escala de 50. Bom, agora vamos medir tensão alternada usando um varivolt ou varicap. Bom, agora a gente tem aqui então um varivolt, né? Esse aqui é um varivolt monofásico. Então, primeiramente, né, o que seria um varivolt? Varivolt é um transformador, né, onde a gente tem uma derivação. Se a gente observar aqui nessa imagem, aqui embaixo, ó, a gente tem um enrolamento, né? É basicamente o que a gente chama de autotransformador. Eu tenho um enrolamento onde eu aplico uma tensão de entrada, que é a tensão AX, né? VAX, é minha tensão de entrada. E eu derivo uma tensão de saída, que é chamada de VA pequeno, né? VA minúsculo, X. Então, eu tenho uma tensão de entrada, no meu caso aqui eu estou alimentando com 127 volts, né? Com a tensão da rede. Eu estou extraindo lá de trás, daqui dessa tomada, a tensão de 127, beleza. Aí, esse varivolt, também chamado de variac, né, ele varia a tensão alternada. Então, é um transformador, porém, a derivação desse autotransformador, ela é variável. Eu consigo extrair a minha derivação de tensão de acordo com um ponto de ajuste realizado por esse elemento de ajuste aqui, na parte superior. Então, ao movimentar esse elemento de ajuste, é como se eu estivesse movimentando nessa derivação aqui, ó, representada pela letra A minúscula, né? Então, eu tenho alimentado 127, aproximadamente RMS, e vou extrair um valor, né? Normalmente, esse valor pode ser de 127 para baixo ou um pouco maior do que 127. Nesse caso aqui, ele é um pouco maior. Aqui nessa representação, a gente tem até aqui, ó, nitidamente mostrando que existem algumas espiras aqui para cima. Então, o efeito do autotransformador, da autoindução que acontece no autotransformador, possibilita a gente entrar com uma tensão e extrair uma tensão menor que essa tensão que a gente entrou, ou dependendo do ponto de ajuste, nesse caso aqui, se eu estiver coletando aqui de cima, eu consigo um nível de tensão até maior do que o nível de tensão que eu estou fornecendo, em função da autoindução. Bom, aí aqui então, ó, estou na escala alternada, ele também tem um voltímetro, eu vou aumentar, vou começar a girar aqui, ó, a tensão começa a aparecer, né? Se eu parar aqui o ajuste, ela trava, 11 volts, né? E aqui nessa escala ela começa a aparecer, né? Começa a indicar no meu voltímetro. Eu tenho um voltímetro alternado, né? De medidas alternadas do tipo analógico aqui integrado no meu variac ou no meu varivolt. Então, se eu for subindo a tensão, ó, eu consigo, só observando que o meu voltímetro, ó, acima de 30 volts, o meu multímetro aqui no caso, né, na função voltímetro alternado,
Acima de 30 volts ele acende a lâmpada de risco de choque, né? Para o usuário ficar atento, porque o nível de tensão subiu. Legal essa função aqui. Então, eu vou subindo aqui meu nível de tensão, ó, e a tensão alternada, lembrando que é o valor root mean square, né, que está sendo mostrado aqui, o RMS, o eficaz, vai aumentando. Dessa forma, eu consigo controlar a potência de uma carga. Então, eu uso o varivolt para uma série de coisas. É muito utilizado em laboratório, né, de experimentos, em laboratórios de ensaios e testes de equipamentos. Quando eu quero fazer algum tipo de teste de consumo, eu uso também esse instrumento. E existem varivolts maiores, mais potentes, né? Esse aqui é de 1 MVA, né? Desculpa, de 1 kVA. Ele é de 1000 VAs, né? 1000 volts amperes, é a potência máxima que ele consegue fornecer, né? Mas existem aí tanto monofásicos como esse, como varivolts trifásicos, né? De potências bem acima, né? Dessas que podem ser utilizadas para aplicações de potência. Então a gente vai aumentando, ó. Nota que a gente vai chegar aqui, ó, no 127. Chegamos praticamente no 127 que a gente tinha. Só que eu consigo ir além, ó. Consigo aplicar um potencial um pouquinho maior. Cheguei no máximo do meu ajuste. Então, com 127 na entrada, em função do efeito da autoindutância, estou conseguindo aqui, é claro, sem carga, né? A única carga que está aqui na saída do meu varivolt é o meu instrumento, que tem, né, lembrando, uma resistência muito alta, né? Eu estou drenando uma corrente muito baixinha para fazer essa medição aqui, para influenciar o mínimo possível. Se eu colocar uma carga aqui, com certeza essa tensão aqui vai cair, né, em função da resistência interna da fonte aí, né, do meu variac, certo? Bom, as medições de tensão, tanto contínua quanto alternada, são bem simples. O que você tem que lembrar é que medição de tensão é sempre em paralelo. Quando a gente mede contínua, a gente tem que considerar a polaridade. Quando a gente mede alternada, a gente não precisa considerar a polaridade. Se eu inverter aqui, deixa eu diminuir o nível de tensão, né, para não correr risco de levar um choque aqui. Deixa eu deixar aqui uns 20 volts, beleza, ó. Vou inverter aqui. Vou inverter esse ponto com esse ponto. Notem que ó, a tensão é a mesma, né? Então a inversão aqui no meu instrumento não vai alterar em nada. Se atentem quando vocês forem medir tensão de utilizar os conectores corretos. Muitas vezes, né, o pessoal vai medir tensão ou vai medir corrente, acontece muito, né? Mais ainda, quando o pessoal vai medir corrente e esquece, né, as pontas aqui, as probes no conector de corrente, que é um curto. E aí você pega essas probes e vai medir tensão usando um conector de corrente. Como o conector de corrente é um curto, você fecha um curto na hora, né? Desarma o disjuntor, queima o fusível. Internamente, os instrumentos possuem fusível de proteção na escala de corrente, né? Eu vou falar isso mais à frente aí, ok? Então, essa primeira parte de voltímetro, né? Uma das medidas possíveis do multímetro, né? A medição de tensão alternada e contínua foi apresentada aí para vocês. Eu espero que tenha ficado claro.